Olá, famílias, mamães, papais, educadores. Estamos hoje aqui diretamente do Estúdio 98 com mais um episódio, dessa vez um curtinho só, especial de Réveillon, que as meninas estamos todas de branco. Mas esse episódio é um curtinho, que a gente colocou um tema muito legal, né, Anne e Bruna, que hoje vai ser só assim, ó, batendo nas fake news. Eu vou Boa, trazer boa. frases de efeitos e queria que vocês comentassem estas frases. Podemos fazer assim? Combinado. A primeira, educação positiva é deixar a criança fazer o que quiser. Ai, essa frase já está até cansativa, né? Já. E o pior é que junta muito com essa questão da rede social, todo mundo quer lacrar, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer curtidas. Então, às vezes, é um conhecimento muito raso que vai sendo transferido sobre o que é educação parental, o que é parentalidade positiva, e a gente tem visto aí os piores exemplos sendo transformados como se fosse a realidade da parentalidade positiva. Educação positiva é o caminho do equilíbrio que todos os pais buscam. Porque aqueles que não querem fazer diferente, quer dizer, querem fazer diferente, não querem repetir aquilo que receberam, Sim. talvez um viés autoritário, acabam caindo na permissividade. A educação positiva é um convite para uma educação consciente. Sendo consciente, não pode ser permissiva. Então é firmeza e a gentileza e é estabelecer um limite com respeito, mas dentro dessa firmeza e dessa gentileza. Muito bem. E isso traz um pouco aquele incômodo da gente começar a dizer que você ser pai e mãe não é você tirar só as coisas da sua cabeça ou você fazer as coisas como você acha que tem que ser feito. Na verdade, para ser pai e mãe, você deveria procurar se informar melhor, conhecer melhor, que é justamente a proposta da educação parental, da parentalidade positiva. Você está exercendo um trabalho que é o mais importante e significante da humanidade, porque você está formando a próxima geração. Sim. E você deveria e poderia procurar bases melhores para fazer isso, sem precisar reproduzir modelos violentos, modelos de desrespeito, Arcaicos. arcaicos. Segunda frase. Na educação positiva, não se pode dizer não para a criança. Tem nada mais fake do que isso, né, Enya? Exato. Na falta de repertório, é mais fácil atacar aquilo que não me é familiar. Eu estou vendo na internet essas mães que estão dizendo que é para conversar, que é para fazer combinado, que é para respeitar a criança, e daqui a pouco essa criança está batendo na minha cara. Isso fala de quem? Isso fala do seu desconhecimento, da sua inabilidade, provavelmente da sua falta de repertório relacional. E tá tudo bem, porque de fato é um movimento tão recente, é um movimento muito jovem, um movimento Sim. muito novo, que a gente é a primeira geração que está recebendo estudos e que está falando sobre isso. Então é natural. Calma. Não é para você se culpar, é para você se movimentar. Mas podemos sim dizer não para a criança, tá? A Jane Nelson, ela trouxe uma reflexão interessante que diz o seguinte: a partir do momento que na família o homem deixou de mandar na mulher, isso foi um choque na sociedade. Sim. Como é que a sociedade vai sobreviver? Agora o homem não manda na mulher, a mulher também é uma figura que tem que ter respeito. A gente viveu esse choque e a gente ainda está trabalhando na sociedade as consequências disso, de fazer com que a mulher seja respeitada dentro da família, dentro da sociedade. Só que aí a gente também está vivendo o segundo choque seguido, que é os filhos precisam ser respeitados pelos pais. Perfeito. Que era um pensamento que antigamente ninguém tinha. Por que eu vou respeitar meu filho? Meu filho tem que me amar e me respeitar de qualquer forma. Então é interessante a gente fazer esse paralelo. Assim como hoje as mulheres não são mais submissas à figura dos maridos, como antes a gente tinha, os filhos também têm uma outra forma de submissão que não é aquela que a gente está acostumado. Sem dúvida. Terceira fake news da educação positiva. Educação positiva é só para famílias calmas e perfeitas. Quem dera que fossem todos calmos e perfeitos, né? Gente, existe isso, hein? O grande segredo, né, nos estudos de trauma, e aí eu vou lembrar da minha querida professora Priscila Xavier, um beijo, que eu sei que ela prestigia o nosso canal. Sempre, maravilhosa. Ela traz numa das aulas que eu assisti, que o segredo não é a gente, talvez não é nem segredo, assim, às vezes as pessoas acham assim, a calma educa, da Maya Aigman, nossa professora também, não é que você tem que ser totalmente calmo, mas o segredo é você entender o local que você tem que voltar.
Tudo É bem você sentir raiva, tudo navegar bem sentir. pelas emoções e conseguir buscar a sua regulação. Você adulto, você pode aprender a se regular. A criança não, ela precisa do adulto para corregulá-la. Crianças e adolescentes precisam ser corregulados. Né? Então, o Não segredo existe ninguém é perfeito, navegar. gente. Eu, E para a hein? criança no futuro aprender, para esse adulto estar regulado, ele precisou de aprender. Se ele não aprendeu, ele vai ter que aprender agora, porque que bom que ele tem recurso para buscar ajuda, para ir atrás de estratégias, fazer educação parental. Né? Não existe ninguém todo tempo, calma. A pessoa está dissociada, está medicada e não está O vivendo. Rivotril é Tem muito difícil. chá, muito E chá ela ali não para está deixar a pessoa... e não está promovendo conexão com a É. criança. Eu Exatamente. sempre gosto de fazer essa imagem mental. Naquela hora que a sua criança, que seu adolescente está naquele auge da birra, está na irritação e está descontrolado, é como Que se você sempre tem um tivesse... fim, que existe. sempre tem alguma Exato. comunicação por trás disso. Exatamente. Eu sempre gosto de pensar que se eu vejo meu filho estressado, irritado com alguma coisa, ele está querendo me comunicar algo que ele ainda não sabe Exatamente. botar em palavra. Então ele vai no mais reativo, que é o comportamento dele. Perfeito. E aí eu sempre, quando eu vejo o Romeuzinho assim, muito estressado com alguma coisa, muito irritado, né? Por exemplo, na hora do banho, que ele não quer tomar o banho, e no começo eu ficava, gente, eu não acredito, meu filho não quer tomar banho, como assim? Né? Mas aí o que foi que depois eu consegui ler da postura dele? Porque ele era como se fosse uma fogueira que estava ali na minha frente. Se eu viesse gritar com ele, se eu viesse Bota irritada mais também, lenha. eu estava botando mais gasolina, mais lenha nessa fogueira. E às vezes é a reação automática que a gente tem com nossa criança. Nossa criança já está queimando aquela fogueira de emoção que ela não sabe controlar. Se eu chegar botando essa gasolina, botando essa lenha, eu só vou estar piorando aquele incêndio. Então é nessa hora que eu preciso ter o autocontrole de chegar para ele e falar, aí que vem a calma, de estar calma quando ele estiver irritado, de estar calma quando ele estiver nervoso, porque se ele perceber que numa hora em que ele precisa ser ensinado a reagir, eu estou ensinando para ele raiva, eu estou ensinando para ele pressa, Respondendo da mesma forma. Que ele não está seguro para expressar como se O sente. que é que eu vou Exatamente. ensinar para o meu filho? Se eu estou batendo nele, se ele bate em alguém, eu bato nele para dizer que ele não tem que bater. Que mensagem que é essa? mensagem. É o mais Tico forte. e Teco vai ficar se perguntando, mas como assim? Mamãe tá pedindo A para eu não mensagem que ele gritar, vai- gritando comigo? E a mensagem que ele vai pegar é assim: quando eu for mais forte, eu que vou bater. É Eu vou poder fazer exatamente isso. Quarta fake news da educação positiva. Essa tal de educação positiva só cria crianças mimadas. Não existe criança mimada. Né? Para a educação positiva, existe criança que não teve a necessidade suprida. E muitas das vezes, para suprir as necessidades, somos nós que substituímos necessidades emocionais básicas por objetos. É aquela criança que você acabou de dar um brinquedo, ela já quer uma televisão, ela já quer um celular, eu quero. Na verdade, é você que está dando para ela, na sua tradução. Você não está entendendo que o querer dela é você, é um pedacinho de É a você. atenção. É a atenção, é o carinho, é o vínculo, né? E eu só queria dizer que esse problema de pessoas mimadas não é dessa nossa fase agora, não. Exatamente. Todas as gerações pregressas a gente Ei, sempre gente, teve outra as coisa, adulto pessoas- faz birrinha e é mimadinho demais, demais. Não demais. foi essa coisa de colocar só na conta A da culpa criança, na não. criança. Exatamente. Bora mais uma. Na educação positiva, tudo vira conversa, nunca tem consequências. Ai, gente, Que a criança, consequências? e a criança, ela pede o limite, sim. Eu gosto muito de ter a seguinte imagem, né? A infância é um rio ele tem margens. A margem, ela não sufoca, ela não aterra, ela acompanha. Então, se você está acompanhando, você é o adulto, você é o responsável, você é o cérebro maduro. É você que sim estabelece o limite. O limite não precisa ser violento. A sua reação, a frustração, que a criança também tem, ela também tem o direito de ficar chateada. Se eu disser agora, Bruna, a partir de hoje você não vai tomar seu café com açúcar, você vai ficar calada, você vai protestar. E a minha maneira de lidar com a sua frustração, com o seu protesto, não precisa ser violenta. E às vezes é muito jeito também que a gente tem como exercer a nossa autoridade. Porque pais e mães são autoridades. Naturais. O cuidador adulto Claro. é autoridade sobre esse filho. Mas tem uma diferença muito grande entre você tirar o seu filho dos brinquedos e levá-lo dessa forma abrupta para sentar para jantar e você chegar para ele comunicar, filho, agora está na hora do jantar. Daqui a É pouco. até uma questão do respeito. Exato. Você não Exatamente. sabe que a hora de banhar se aproxima, em vez de você simplesmente querer arrastar sua criança,
que é uma coisa que é um extremamente desrespeito. Já imaginou se a gente está aqui gravando o podcast, acaba o nosso tempo, lá vem o nosso amigo Edu e simplesmente sai puxando, bora, gente, vamos, não sei o que, né? Acabou. A gente não vai gostar muito, né? A gente vai pensar, poxa, como assim? E às vezes a gente precisa então lembrar que a forma como a gente está agindo diretamente com a nossa criança vai desenvolver nela uma reação também. Eu vivi isso agora há pouco tempo, né? Quando eu tava viajando, o guia falou assim, olha, gente, quem não fizer xixi... eu começo a rir porque é tão bizarro. Quem não fizer xixi agora, a gente só vai ter outra parada daqui a não sei quanto tempo. Aí eu fiquei assim, oh, gente, mas... Aí todo mundo se olhou assim, tipo... E a gente faz isso com as crianças, né? Eu senti, me deu assim um gatilho. Eu falei, gente, quantas vezes pai e mãe vão falar, né? Vai logo no banheiro, vai logo, faz logo xixi. No ambiente escolar, que a gente punha a criança com um ritmo biológico. É, vai ficar sem muito, recreio, não vai fazer muito. xixi, acabou de vir. Agora não. Como assim? Se eu tô com vontade. Vamos lá para mais uma. É modinha de mãe influencer. Essa é puxada, hein? O que acontece muito que eu percebo é que nas redes a gente vê que a parentalidade positiva virou um business. E aí porque como qualquer área de estudo, você tem nomenclaturas ou linhas diversas. Então, dentro da parentalidade positiva, você tem a educação neurocompatível, a educação positiva, a disciplina positiva, a educação consciente, a respeitosa. Você tem vários linhas, nomes, né? E aí você tem linhas, você tem pesquisas, você tem... enfim, outras mais acadêmicas, outras mais ligadas a outras questões, enfim. Mas aí tem no meio o negócio também, porque a maternidade hoje é um dos nichos que mais tem potencial de investimento e de crescimento no mundo. Sim. Né? Então, é interessante a gente fazer os recortes e pensar, é modinha para quem eu sigo, quem eu consumo, quem me influencia. Né? Eu acho que passa um pouco pela sua percepção. Se eu tenho dúvida, eu vou ver quem é que está falando sobre aquele tema. Quem é a Juliana Camarão, quem é a Bruna Vaquim, quem é a Anne Tomé. Quem é a mãe intuitiva que está me ensinando que eu tenho que botar o meu filho de castigo e está lá dizendo que o Gabor Maté é mentira. Porque tem uma influência também muito famosa que ela disse que ela já leu todos os livros do Gabor Maté, do Bessel van der Eu sei até de quem tu tá falando. Vou beber uma água para não falar o nome. Eu não vou falar, que eu não vou dar mídia para essa pessoa, porque eu acho interessante e dela criticar, né? E colocar na conta da educação positiva, da parentalidade. Pois é. Mas a gente vê que tem 60 mil seguidores, não sei quantas mil curtidas, e aí você vê nas curtidas o quanto as crianças feridas, né? Lembra um pouco do outro episódio. É uma confirmação do que eu já acredito, eu não quero entrar em contato com o contraditório, eu não quero rever minhas práticas. Não viés de confirmação, né, gente? Tem mais uma aqui, a gente está com pouco tempo. É impossível aplicar com mais de um filho ou em uma sala de aula? Gente, eu até fiz o convite no episódio passado, que eu espero muitíssimo que educadores, profissionais da área de educação estejam nos assistindo, estejam consumindo a gente, né? É possível, sim, aplicar em sala de aula e com mais de uma criança ao mesmo tempo. E a gente precisa lembrar que a parentalidade positiva, ela se trata em fornecer para os pais, para os cuidadores, estratégias que possam fazer com que esse relacionamento de criação, de educação, possa transcorrer com a menor quantidade possível, né? Não diria de traumas, mas com a menor quantidade possível de situações de desrespeito, de violência. Então, isso significa um leque amplo de possibilidades de você melhor criar, melhor educar. E quando a gente pensa que cada um dos nossos filhos vai ser o seu próprio universo, né? Eu tô aqui inspirada, né? A gente vai construindo a nossa parentalidade como se fosse uma sinfonia. Nossos filhos são os nossos melhores versos, mas cada verso é diferente um do outro, né? Cada filho vem num momento da sua vida, num momento da sua própria percepção de mundo diferente. Então não tem como dizer que todos os filhos vão ser criados da mesma forma. Assim como não tem como dizer que todos os filhos vão ser iguais em gostos, em preferências, em estilos de vida. O que a parentalidade positiva vai trazer para a gente são essas estratégias, esses conhecimentos, essas ferramentas para você, navegando por esses mares, como a gente sempre coloca,
né, de tentar melhor criar e educar uma criança, você possa contar com conhecimento para fazer isso de forma consciente, respeitosa, educada, polida. Essa última aqui eu vou deixar para a Anne, hein? Olha só, educação positiva é só para as crianças, os adultos não precisam mudar nada. Essa mais a cara de Anne, impossível. Vai, Anne. Essa última Brilha, amiga, agora é a sua hora. Essa é a cara de Anne, cara. Gente, a educação positiva é para os adultos. A parentalidade, a educação, qualquer linha de abordagem que você vai se identificar, é um processo de autoeducação, porque é uma formação para os pais, para os cuidadores, para os professores, para os profissionais da infância, ampliarem o seu leque relacional, o seu leque de comunicação, de percepção. Porque muita gente fala, eu já bati, já castiguei, eu não sei mais o que fazer. Exatamente, você não sabe, então você precisa de suporte. Exatamente. Fala tanto de inteligência emocional, eu preciso de inteligência emocional. Parentalidade positiva é uma inteligência emocional para a sua relação com a sua criança, com o seu adolescente, para a sua relação com seus alunos, para a sua relação, inclusive, em várias áreas da vida. E aí, puxando a sardinha para a educação positiva, que é a minha linha, né? A gente tem inteligência emocional, ciência do desenvolvimento humano, ciência do trauma, desenho original e os estudos sociais. Então, a gente tem um leque para munir essa família de repertório, para munir esses educadores numa sala de aula com repertório, como olhar a perspectiva da criança, como entender por que você olha daquela maneira, por que você julga a criança daquela maneira, o que ela pode estar te contando. Eu acho que já fica aqui um convite para o nosso próximo episódio, a gente trazer só referências e sugestões de leituras. Perfeito. E aí até, de repente, puxar um sonho antigo de Anne, que é fazer um clube do livro da educação positiva. Vai ser Vamos puxar essa sardinha aí. Exato. Gente, esse episódio foi mais curtinho mesmo, foi só um corte rápido das fake news que sempre tem aí nas redes sociais sobre educação positiva. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @podpapo, podcast Podpapo, @Juliana Camarão Almeida, profa Bruna Barbieri Joaquim e Enio Tomé com 2 N's, nossos nomezinhos ali. Continuem acompanhando tanto nas redes sociais, no Instagram, quanto no nosso YouTube, podcast Podpapo, o podcast da parentalidade positiva. Até a próxima. Breve. Até breve.